Fala, minha gente, muito bom dia para você, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim, que você tenha tido um ótimo final de semana na companhia dos amigos e da família. A partir de agora, você que estava com o Primeiro Impacto vai ficar com as notícias de Santa Catarina. Maria Esther, bom dia, boa segunda-feira, boa semana, Maria. Para todos nós, Fernando, bom dia para você, bom dia para quem está em casa. Ficamos juntos até 1h15 da tarde. Vamos aos destaques de hoje, tem muita informação até 1h15. A gente começa a semana falando de novo de manifestações. Desta vez, os protestos bloquearam a BR-101 em Palhoça na manhã de hoje e tem ponto de interdição em Rio do Sul neste exato momento. Você vai ver o trabalho da Polícia Rodoviária Federal na Grande Florianópolis para liberar a 101. E tem também, pesquisa mostra que estudantes estão ainda mais ansiosos neste ano para o Enem. Então, como se preparar para a prova nesta semana que antecede o Enem? É o que a gente mostra para você a partir de agora. E hoje, na série Se Doar Faz Bem, nós vamos conhecer a história de uma moradora de Florianópolis que faz um serviço voluntário. A missão é ajudar pessoas que estão em depressão. Uma chave virou na vida dela. Cláudia passou a ajudar pessoas que estão enfrentando problemas semelhantes aos que ela já superou. Hoje, ela faz parte de uma rede de apoio que existe em todo o Brasil em atenção à saúde mental. E o destaque do SCC Esporte hoje é a conquista do Mundial de Skate na categoria Street pela Raíssa Leal, de apenas 14 anos. Mais um título que coloca as brasileiras no topo do pódio. Já já, todos os detalhes também da previsão do tempo para esse comecinho de semana. Estamos no ar, fique com a gente. Muito bem, no ar ao vivo para todo o estado, desejando a você uma ótima semana. Alô, Criciúma, Blumenau, Itajaí, Chapecó, você de Lages, na Serra Grande, Florianópolis. Seguinte, hoje sai a lista do Tite, hein? Lá por volta de 1 da tarde, o Paulo Henrique, responsável pelo esporte aqui do SCC, está de plantão para, a qualquer momento, anunciar, não é mesmo? Quem serão os jogadores que vão defender o Brasil no Catar, Maristel? É a Copa do Mundo chegando, já já o Paulo vai chegar então com essas informações ao vivo. Vamos com imagens de Chapecó, Fernando? Previsão do tempo, as primeiras informações para esta segunda-feira. Olha só a região oeste do estado, como é que tá nesse comecinho de semana, sem uma nuvem no céu, céuzão azul ali bonito e as temperaturas subindo no dia de hoje, sem previsão de chuva para lá, hein? Vamos para Blumenau, dar uma passeadinha por lá? Na região do Vale a gente vê que tem mais nuvens no céu, tem um sol gostoso ali, tá desde cedo assim, mas por lá a gente pode ter uma chuvinha fraca ao longo do dia. Vamos para a Serra Catarinense? Lages, não, São Joaquim, região de São Joaquim, por lá com mais nebulosidade hoje, não chove no momento, também podemos ter uma chuvinha fraca, mas ainda com predomínio de tempo seco nesse começo de semana. Vamos lá então para o nosso mapa, para vocês conferirem junto comigo como é que ficam as mínimas e as máximas. Eu já vou adiantar para vocês que nesse começo de semana, hoje, amanhã, até quarta-feira, a gente ainda vai ter o amanhecer mais gelado. Como vocês podem ver, ó, região serrana mínima de 3, meio oeste a mínima é de 6, oeste também, Planalto Norte não é diferente, na região do Vale, Blumenau, mínima de 8. Mas aí conforme a semana vai passando, as temperaturas vão aumentando durante o dia. Então na região oeste hoje já chega a 23 agora à tarde, meio oeste a máxima é de 22, na Serra, que ainda continua um pouquinho mais frio, a máxima é de 16 nessa segunda-feira, e em toda a nossa faixa litorânea a gente vai ficar aí entre 20 e 22 graus nessa segunda-feira. Já já eu vou trazer mais detalhes da previsão do tempo para vocês então também, para vocês se organizarem para os próximos dias, viu, Fernando? Muito bem, detalhes da previsão do tempo, você começa a semana bem informado e assim você já consegue programar essa semana com a gente. Daqui a pouco a Maria volta. Vamos falar de manifestações, minha gente. Atenção, a semana começou com bloqueios novamente aqui em Santa Catarina. A gente está falando de bloqueios a rodovias mais uma vez, uma semana do resultado das eleições e mesmo assim algumas pessoas insistem em bloquear rodovias no nosso estado. Neste exato momento, agora 11h35 da manhã, jornalismo do SBT trabalhando, tem um ponto de bloqueio na 470 em Rio do Sul. Exatamente, Polícia Rodoviária Federal já trabalhando para liberar a rodovia por lá. O que você vai ver comigo? Agora, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal em Palhoça, Grande Florianópolis.
Agora pela manhã, comecinho da manhã, os manifestantes foram lá e trancaram a BR-101 novamente no trecho de Palhoça. A Polícia Rodoviária Federal rapidamente chegou, em 1 hora mais ou menos o trânsito já estava liberado. Eu estou com o Roberto Azevedo, que hoje participa do nosso meio-dia. O Prisco está de férias e o Roberto está com a gente aqui para fazer uma análise e trazer informações destas manifestações, esses bloqueios aqui em Santa Catarina. Vai trazer, inclusive, algumas informações importantes. Roberto, bem-vindo. Bom dia. Roberto, uma semana do resultado das eleições e ainda tem gente insistindo em fechar rodovias, mesmo depois da declaração do presidente Bolsonaro, o líder maior desse grupo, falando: vamos liberar que isso não é bom para o país. O que precisa acontecer, né, para as pessoas entenderem e aceitarem o resultado, hein, Roberto? Bom dia, Fernando. Bom dia para quem nos assiste, para a Maria Esther, que estava aqui, vai voltar, certamente. Bom, o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas não aceitam o resultado da eleição, a manifestação até aí é legítima. O problema é que quando você fecha estradas, você traz um efeito do tiro no pé, porque vai ter efeito na economia. Agora, Fernando, que a economia do Brasil está querendo respirar, num momento de Copa do Mundo que vem aí, euforia, muita venda no comércio, muita gente se preparando para as festas de fim de ano, os próprios empresários têm que se preparar para pagar a primeira parcela do 13º no final desse mês, vem esse tipo de protesto que traz consequências econômicas. Esse é o problema. Quando o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, fez aquela segunda manifestação via redes sociais pedindo para as pessoas não pararem as estradas, estava falando disso. Fale com qualquer grande empresário, empresários responsáveis, que eles dirão: não dá para ter manifestação nas rodovias. É uma forçação de barra, porque cai no nosso bolso. Quem está fazendo o protesto vai pagar a conta, mas quem não tem nada a ver com eles também. Verdade. Já se fala em fechamento do comércio aqui em Santa Catarina, ganha força nas redes sociais. Inclusive, uma decisão que vem por parte dos empresários para manifestar, não aceitar o resultado das urnas. Eu fiquei lembrando agora, quando a gente discutia na reunião pela manhã, durante a pandemia, uma doença que estava se proliferando de forma muito rápida, matando as pessoas, não era justificativa para fechar o comércio. Naquela época não existia a possibilidade de fechar comércio. Agora, vão fechar o comércio, vão parar de trabalhar, de gerar empregos, não é? Justamente por conta do resultado das urnas. O discurso não está alinhado, Roberto? Não, o discurso não está alinhado, falta uma base para ele. Detalhe interessante, nas redes sociais estão chamando greve geral para a próxima sexta-feira. Eu vivi para ver isso. A direita conservadora pedindo greve geral, coisa que é da esquerda. Aí eu lembro daquela primeira manifestação do presidente Jair Bolsonaro, semana passada, na terça-feira da semana passada, ele demorou para se manifestar, não falou o nome do Lula, mas o que ele disse? Que ele concordava com as manifestações, mas não com os métodos, porque os métodos que estavam sendo usados nas manifestações, nas rodovias, especificamente, eram os métodos da esquerda. Ora, greve geral, chamar greve geral é coisa da esquerda, não é da direita. Fato. Seguinte, a Justiça Eleitoral vai homologar o nome do vencedor, 1º de janeiro tem novo presidente e a vida tem que seguir. A equipe de transição já começou a trabalhar, minha gente. Atenção, o Paulo César está me chamando ao vivo, direto da região do Vale, porque lá neste momento tem um ponto de bloqueio na 470. Neste momento, 470 bloqueada novamente, 11h39 PC. Informação para a gente ao vivo aí do Vale. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Depois de 3 dias de trégua com a rodovia liberada, manifestantes bolsonaristas inconformados com a derrota nas urnas voltaram a fechar a 470. Quilômetro 133 em Rio do Sul foi interditado nesta manhã. O trecho foi bloqueado por tronco de árvore, por caminhões e pelos próprios manifestantes. A PRF está no local e tenta negociar a liberação da rodovia. Mas, por enquanto, ninguém passa, ninguém sobe para o oeste e ninguém desce também em direção ao litoral. Portanto, as duas pistas bloqueadas no quilômetro 133 em Rio do Sul. Já os outros pontos que foram bloqueados na semana passada, pelas manifestações da semana passada, permanecem com trânsito liberado neste momento. Mais um desafio para a Polícia Rodoviária Federal neste momento. Fernando. Obrigado, PC. O Roberto continua com a gente. Ele vai estar ao longo do nosso meio-dia
trazendo informações e também opinando, analisando esses bloqueios. Eu vou perguntar para o Roberto em instantes, de onde está vindo esta organização? Se o presidente está falando para liberar, quem é que está organizando nos bastidores? Já, porque agora eu quero mostrar para você de casa como é que está a situação em Palhoça. Logo cedo, olha só o que aconteceu. Reforço da Polícia Rodoviária Federal. Neste momento, a polícia chegava para liberar a rodovia. Olha só o momento. A polícia roda o carro na pista e já manda todo mundo sair. As imagens são de Ramon Kaminski, de agora a pouco Chegaram na BR-101. Eu tenho a narração do Kaique, pode colocar no ar. Deixa eu ouvir. Olha só o que aconteceu, esse é o trecho da BR-101 em Palhoça, agora 19 minutos, faltando para o meio-dia. Jornalismo do SBT, uma pessoa acabou presa, você vai entender em instantes quem é. Um dos organizadores foi levado pela Polícia Rodoviária Federal, foi preso agora pela manhã porque insistia em bloquear esse trecho da rodovia num dos pontos mais importantes da 101 aqui em Santa Catarina, que é justamente o trecho da Grande Florianópolis. Olha o momento exato em que o homem vai sendo levado pela Polícia Rodoviária Federal e o armamento pesado. A polícia já chegou colocando respeito. Spray de pimenta, libera a rodovia, não tem mais conversa. Aliás, foi uma semana de muita conversa para chegar num acordo por parte da Polícia Rodoviária Federal e dos órgãos de segurança aqui em Santa Catarina. Agora, fim de papo, a Justiça já determinou. PRF pode agir, inclusive, utilizando da força. 11h42 da manhã, o Kaique está comigo? Deixa eu ouvir o relato do Kaique, que estava lá no meio de toda essa confusão, acompanhando a liberação da rodovia. O Kaique está aí? Pode rodar. Kaique, foi um tumulto, hein, Kaique? Eram 6h19 da manhã desta segunda-feira, quando nossa equipe recebeu os primeiros relatos de bloqueio no quilômetro 215 da BR-101 em Palhoça. Ao vivo, no Primeiro Impacto Santa Catarina, transmitimos toda a movimentação do protesto e acompanhamos a chegada dos primeiros policiais no local. Alguns manifestantes cobriam o rosto com máscaras, fogos de artifício foram acesos e havia restos de pneus queimados às margens da rodovia. Os dois sentidos, norte e sul, foram parcialmente interditados. Na pista principal da BR, poucos carros passavam e muitos caminhões ficaram parados. Pedaços de madeira e pneus foram colocados sobre a via. Nas marginais, veículos pequenos, como carros e motos, até conseguiam passar, mas com dificuldade entre um corredor de caminhões. O trânsito ficou completamente congestionado e reflexos foram sentidos, inclusive, dentro dos bairros de Palhoça. O bloqueio durou cerca de 1h30. A Polícia Rodoviária Federal chegou perto das 8 horas da manhã e desbloqueou imediatamente a rodovia. Alguns manifestantes se exaltaram e a polícia usou spray de pimenta. Um homem também foi preso. A PRF ainda fotografou veículos que estavam estacionados em um posto de gasolina às margens da BR-101. É neste local onde os manifestantes estão concentrados desde semana passada. Depois da ação da polícia, muitas pessoas deixaram o protesto e o trânsito foi normalizado. Brilhante o trabalho do Kaique Goede, do Ramon Kaminski, agora pela manhã, que estiveram no meio da confusão, mostrando para você de casa o seguinte: BR-101 liberada. Bloquearam, a Polícia Rodoviária Federal chegou para resolver. Não tem mais conversa. Não tem mais conversa. Foi uma semana de conversa, de calma, de paciência. Agora chega. Vamos liberar que o Brasil tem que rodar. 11h44 da manhã, confirmando para você, na 470, a polícia está lá agora tentando resolver. Está bloqueada a 470 em Rio do Sul, Polícia Rodoviária Federal lá neste exato momento. Já eu vou trazer para a tela a Cris Pinheiro, que está na região de Itajaí e Itapema. Situação por lá é a seguinte: tem manifestação, mas não tem bloqueio. Roberto, vamos lá.
A polícia foi muito paciente na semana passada. Agora chegou, agora vamos resolver o que tem que resolver. Já levou um preso aqui em Palhoça. E outra informação importante é multa para todo mundo, Roberto. Isso aí já está sendo feito desde a semana passada, Fernando. Detalhe importante, a Polícia Rodoviária Federal está cumprindo uma determinação da Justiça. Tem um mandado da Justiça para não deixar que qualquer rodovia, seja estadual ou federal, seja interrompida no tráfego. Porque é ali que passa a riqueza do Brasil. Você me perguntou antes sobre o que motiva, qual é a realidade. É o seguinte, estão seguindo o mesmo roteiro que aconteceu nos Estados Unidos. Lá, até hoje, Joe Biden já tomou posse, tem gente que não aceita o resultado. O mais interessante é que lá, quando os manifestantes pró-Donald Trump reclamam, dizem que o processo eleitoral lá está errado porque é feito com cédula de papel. Né, que é errado, que não está certo. E aqui reclamam das urnas eletrônicas. O mais interessante que eu acho é que reclamam só do resultado da eleição do presidente Bolsonaro. Exato. Não reclamam do candidato ao governo, candidato ao Senado, dos candidatos a deputado federal, muito menos deputado estadual. Quem está eleito, então essa eleição vale, a outra não vale. A gente tem que também entender a situação em Santa Catarina. Estava vendo os números ontem da Justiça Eleitoral, teve município em Santa Catarina que teve mais de 90% de votação em Jair Bolsonaro. Então, é mais do que natural que as pessoas não aceitem o resultado ou fiquem revoltadas. Mas daí, fechar a rodovia, melhor são essas outras manifestações ordeiras, pacíficas, organizadas que fazem na frente dos quartéis. Embora o pedido não faça sentido. Não existe argumento legal para intervenção militar, muito menos federal. Não está nem na Constituição, muito menos naquele artigo 142, que só disciplina a ação das Forças Armadas. Mas é um outro movimento. É um movimento ordeiro, organizado, as pessoas se chamam pelas redes sociais, vão lá e comparecem. Diferente disso das rodovias. Exatamente, a rodovia é pega de surpresa, é tudo feito para causar um prejuízo. O outro não, o outro é ordeiro, pacífico, é até bonito de ver aquela quantidade de gente na rua. Pena que o pedido que fazem não se justifica. Agora, o tom que o presidente Bolsonaro utilizou no vídeo gravado no residencial onde vive, já sem toda a estrutura de imprensa, um vídeo caseiro, demonstra que ele está extremamente preocupado com o tiro no pé com relação ao capital político construído pela direita. Ele implora no vídeo, vamos ser sinceros, libere a rodovia, porque prejudica, gente. Foi construído um Congresso extremamente forte e relevante que vai ser uma oposição ferrenha ao governo de Lula, tudo já projetando as eleições seguintes. E aí, como é que fica essas pessoas que hoje votaram no Bolsonaro, mas que não tinham convicção, deram uma oportunidade para ele? E aí, quem é que fica nesse grupo para as próximas eleições? Essa é a preocupação do presidente. E tem gente, mesmo com esse pedido, ainda insistindo em fechar, em atirar no próprio pé. Deixa eu chamar aqui a Cris Pinheiro, ela está na região do Vale do Itajaí, acompanhando Itapema, acompanhando Itajaí, Balneário Camboriú. Lá tem manifestação, mas não tem bloqueio. Diga lá, Cris. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia você que nos assiste. Olha, Fernando, aqui na nossa região, no litoral norte, está bem mais tranquilo do que Palhoça e na Grande Florianópolis, viu? Nós estamos na BR-101, quilômetro 116, onde aconteceram os maiores bloqueios aqui na nossa região. E esse é o cenário de hoje. Tudo tranquilo, todas as duas pistas liberadas, as marginais. A gente só percebe lá os funcionários da prefeitura fazendo a limpeza da marginal lá, sentido sul-norte, mas está tudo tranquilo. Aqui atrás de nós também, eu não sei se o Marquinhos consegue mostrar para vocês, está um carro, né, da Polícia Rodoviária Federal fazendo a segurança por aqui. Vai que aconteça, né, que os manifestantes retornem e eles já estão por aqui. Mas hoje pela manhã, Fernando, no quilômetro 158 da BR-101 em Porto Belo, os manifestantes que seguem lá as margens da rodovia conseguiram bloquear uma faixa
da esquerda, sentido sul-norte. A Polícia Rodoviária Federal chegou antes mesmo das 8 horas, conseguiu negociar com eles e nesse momento todo esse trecho, Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú, está fluindo tranquilamente. A informação que a gente recebeu ainda há pouco também da Polícia Rodoviária Federal é que na BR-470, aqui em Navegantes, o trânsito também está desbloqueado, fluindo normalmente. Você sabe, aqui nós estamos numa região bastante importante por conta do aeroporto e do complexo portuário de Itajaí e Navegantes. Nesse momento, tudo tranquilo aqui. Fernando, volto com você. Cris, muito obrigado pela informação. Região do Vale sem bloqueio em Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema. A Cris continua lá, qualquer informação ela entra ao vivo. Eu vou direto para São Joaquim, deixa eu ver como é que está a situação na Serra 282. A Cláudia Pleite está chegando comigo aqui com mais informações. Diga lá, Cláudia, tem bloqueio neste momento na Serra? Qual a informação? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. A princípio, bloqueios não, viu? A gente vai passar algumas imagens aí para vocês da manifestação que aconteceu em Lages na tarde de ontem. Muitos manifestantes ainda continuam em Lages fazendo sua paralisação em frente ao 1º Batalhão Ferroviário. Olha só, essa paralisação, essa movimentação deles é pacífica. Então, os manifestantes estão de forma pacífica em frente ao 1º Batalhão Ferroviário. Não estão a princípio fechando a via, né? Portanto, ontem à tarde teve essa passeata, a gente está vendo imagens que foram centenas de manifestantes que estiveram nessa passeata ontem à tarde em frente ao 1º Batalhão Ferroviário. Eles saíram da Catedral, passaram pela Praça da Bandeira e se concentraram novamente em frente ao 1º Batalhão Ferroviário. Olha, hoje à tarde, esses manifestantes organizaram uma paralisação geral para as 14 horas em frente ao Batalhão Ferroviário de Lages. Portanto, essa paralisação geral, inclusive, pedia, né, que os comerciantes fechassem as suas lojas, fechassem os seus comércios. Os comerciantes apoiadores, é claro. A gente tem informações de que não teve muita aderência aí dos comércios, portanto, não deve ficar fechado aí nas próximas horas o comércio de Lages, apenas algumas poucas lojas que aderiram. E, portanto, então, o CDL de Lages acabou emitindo uma nota. A gente vai mostrar aí na tela para vocês a nota que o CDL de Lages emitiu hoje sobre isso, que fala o seguinte, que o CDL de Lages respeita a individualidade e o direito de cada cidadão em manifestar-se de forma civilizada contra aquilo que não concorda e até mesmo de fechar o seu estabelecimento assumindo a responsabilidade por seus atos. Por outro lado, respeita também o direito de quem não queira se manifestar, mantendo sua empresa em funcionamento. Portanto, o CDL, então, divulgou essa nota falando que cada comerciante, cada empresário, cada associado do CDL faz da forma que achar melhor e acredita estar certo. Mas, por enquanto, fechado na Serra Catarinense e rodovias, por enquanto não. Volto aos estúdios. Obrigado, Cláudia Pleite, sem bloqueios na Serra. Vamos direto para Chapecó, o Roberto continua com a gente. O Felipe Bastos está comigo, direto do Grande Oeste, atualizando para a gente. O motorista tem que se preocupar aí, hein, Felipe? Tem bloqueio neste momento? Como é que está a situação? Bom dia. Bom dia, Fernando, para ti e a todos que acompanham o SCC Meio-Dia, sem bloqueios também aqui na região oeste do estado, rodovias 100% liberadas aqui na região. Mas centenas de manifestantes permanecem acampados na frente do batalhão da Polícia Militar aqui de Chapecó. Eles permanecem lá no local, no sábado e no domingo também foi de movimentação muito intensa por lá. Eles continuam, então, protestando, né, o resultado das urnas das eleições este ano. A manifestação segue de forma pacífica por lá. Muitas pessoas estão enroladas em bandeiras do Brasil, também levaram bandeiras para protestar, cantaram o hino nacional brasileiro. Como eu falei, a manifestação segue pacífica por lá e eles pedem intervenção federal, o que é ilegal nesse momento. Vale ressaltar também que essa manifestação, Fernando, ainda não tem um prazo aí para terminar. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bastos, pela informação. Manifestação pacífica na região oeste sem bloqueio. Já vou direto aqui, Roberto, com o Luiz Felipe, que está em Joinville, também ao vivo, monitorando. Você viu, na semana passada, região norte muito afetada, bloqueios em pelo menos 5 cidades da região norte do estado.
Eu vou para Joinville agora com o Luiz Felipe, que está ao vivo, para atualizar essa situação para a gente. Por lá, a informação é que também existem manifestações, mas sem bloqueios. Cadê ele? Luiz Felipe. Bom dia, Luiz. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. É isso mesmo, Fernando. As manifestações continuam ocorrendo aqui em Joinville desde a última segunda-feira, ou seja, completam quase 7 dias de manifestações das pessoas que são contrárias à decisão, o que ocorreu na eleição, elegendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com quase 60 milhões de votos. Essas manifestações, Fernando, elas ocorrem ali em frente ao 62BI, o batalhão de infantaria aqui de Joinville, que fica no bairro Anita Garibaldi, na rua Ministro Calógeras. O único local que há um bloqueio é nessa rua especificamente, inclusive para segurança de quem está se manifestando. Muitas pessoas estão no local. Inclusive, no último sábado, ocorreu um manifesto onde vários tratores estiveram percorrendo esse local ali na frente do 62BI e as pessoas continuam pedindo ali intervenção federal, cantando o hino nacional a todo momento, orações a todo momento e pedindo liberdade. Tem, inclusive, algumas manifestações com a hashtag Brasil was stolen, que seria algo como o Brasil foi roubado, o Brasil, a liberdade do brasileiro foi roubado. Essas manifestações continuam ocorrendo em frente ao 62BI aqui em Joinville. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Muito bom, obrigado, viu? No centro, então, de Joinville tem um pequeno bloqueio lá, apenas para a manifestação. É um bloqueio autoritário, mas sim para garantir a segurança dos manifestantes lá em frente ao batalhão do Exército. Roberto, já eu vou para Criciúma, a Manu está por lá, também teve ponto importante na BR-101 e Sara na semana passada. A Manu está chegando para atualizar a situação do Sul. Agora, Roberto, quem é que está por trás disso, hein? Quem é que está no bastidor promovendo esses bloqueios? A gente está observando, Fernando, a força das redes sociais. É através das redes sociais, pelas redes sociais, que as pessoas marcam esses encontros, essas manifestações. E, é claro, dentro dos grupos onde elas estão inseridas. Então, realmente, não tem gente de fora, tem gente de dentro. Gente que não aceita a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições e aí fica com teorias conspiratórias, que houve fraude, que as urnas não são confiáveis. A última tentativa diversionista, manobra diversionista, foi pegar um indivíduo da Argentina, que é dono de um jornal lá, o jornal La Direita, que é ligado à família Bolsonaro, tem amizade com a família Bolsonaro, que levantou uma série de questões que não tem condição probatória, de que as urnas antes de 2022 eram fraudáveis, que não eram auditáveis. Absolutamente. O TSE emitiu uma nota interessante que diz o seguinte: as urnas, mesmo que sejam recentes ou não, têm o mesmo hardware. É só uma máquina, é só a capa. Lá dentro é tudo atualizado, como é atualizado o seu computador de casa e o celular. Todo mês, todo ano, toda semana. Então, são como eu digo, manobras diversionistas para manter o pessoal mobilizado. Tem funcionado, sem dúvida nenhuma tem. Agora tem essa proposta aí de... Amanhã dizem que tem uma coletiva das Forças Armadas e tal. As Forças Armadas vão cumprir seu lado constitucional, que é proteger as fronteiras do Brasil e não se meter em assuntos internos. Agora, 2 minutos para o meio-dia, 2 para o meio-dia. Vamos para o Sul. Emanuela Justino está com a gente agora ao vivo, atualizando a situação por lá. Vamos falar de manifestação e vamos falar de bloqueio. Qual é a situação real neste exato momento aí no Sul, hein, Manu? Bom dia. Oi, Fernando, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia. Aqui em Criciúma tem manifestantes ainda em frente à sede do Exército. O trânsito está liberado, tá? Não tem nenhum bloqueio no trânsito, mas muita gente segue por lá, inclusive com várias barracas, trailers. Tem gente que está lá desde quinta-feira. Segundo informações que eles passaram para a nossa equipe hoje pela manhã, né? Então, muita gente leva água, comida, mas não tem registro de bloqueio de vias aqui na região sul e também na BR-101. No final de semana também muita gente compareceu em frente à sede do Exército. No sábado, no domingo também teve uma movimentação bem grande, até porque muita gente não trabalhou e acabou indo para lá também. Em alguns momentos, o trânsito ali em frente ao 28º GAC acabou sendo bloqueado, mas logo depois foi liberado. Isso na quinta
e sexta-feira também. Em relação ao comércio aqui em Criciúma, que tinha informação de uma possível greve de fechamento dos estabelecimentos, hoje pela manhã o comércio está funcionando normalmente. Confirmação agora, alguns minutos que a gente teve, 2 estabelecimentos acabaram fechando, mas no geral as lojas estão abertas, né, e o comércio está funcionando normalmente. A CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, emitiu um comunicado falando que ficava a critério abrir ou não, né, a critério dos próprios lojistas. Em relação a bloqueio na BR-101, não tem informação nenhuma, segue normalmente. Claro que a gente vai seguir acompanhando essa movimentação aqui no sul do estado. A gente volta com vocês no estúdio. Muito bom, Manu. Obrigado pela informação. Meio-dia. Roberto, as transições já começaram, tanto no cenário nacional quanto aqui em Santa Catarina. Mostra que o barco vai andar no cenário político. Sim, a transição oficial do governo de Jair Bolsonaro para o governo de Lula começa hoje em Brasília, já com reuniões, definições, né? De um lado está o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é do governo de Jair Bolsonaro, e do outro, o vice-presidente da República eleito, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas em Santa Catarina também tem. Vamos ao telão, aqui a Tina vai nos presentear. Hoje nós temos Carlos Moisés da Silva e Jorginho Melo começando a transição sem eles. Eles não participam, não. A primeira informação equivocada era de que seria um encontro na Casa da Agronômica. Não é. Vai ser na Secretaria da Fazenda, no Centro Administrativo, lá na SC 401. Os nomes que Jorginho levará para essa reunião ainda não foram divulgados, mas de Carlos Moisés já está definido. É Paulo Eli da Fazenda, Carlos Chiodelli da Casa Civil, Antônio Dacol da Administração, do secretário de Governo, Coronel Márcio Ferreira, e também o Sérgio Laguna da Procuradoria-Geral do Estado. Será o time de Carlos Moisés da Silva que começará a trocar informações com o time de Jorginho Melo. Aqui em Santa Catarina, como não se questiona a votação nas urnas, ao contrário do que acontece em Brasília, aqui deu tudo certo, né? Então, os dois já começam a transição para o governo que assume em janeiro do ano que vem. Muito bom, Roberto. Roberto continua com a gente, ele volta ainda hoje. Nas férias do Prisco, a gente tem a honra de receber Roberto, que todos os dias conversa com você no Primeiro Impacto, no SCC10 e também no SCC News. Hoje está aqui para analisar as manifestações. Até daqui a pouco, Roberto. Grande abraço. Maria Esther. Temporada de verão chegando e Florianópolis já liberou o edital para novos ambulantes. Ao todo, são mais de 700 vagas para quem quer atuar nas praias da capital. A Morgana Fernandes está ao vivo e explica para a gente como os interessados podem se inscrever. Bom dia, Morgana. Olha que dia lindo aí atrás de você, marzão. Exatamente, Maria. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. A gente está aqui na praia de Jurerê, no norte da ilha. Apesar do sol estar um pouquinho tímido, o dia está bastante gostoso por aqui. A gente já consegue observar que tem alguns ambulantes já trabalhando aqui nesse espaço. A praia está movimentadinha, um dia bastante gostoso. Mas tem sim vagas abertas para novos ambulantes aqui em Florianópolis. São 752 vagas para os ambulantes atuarem em 12 modalidades diferentes, né? Para vender o drink, o caldo de cana, o choripão, o milho, essas gostosuras de praia que a gente conhece e gosta bastante, né, Maria? As inscrições, elas começaram hoje e elas vão até a sexta-feira, dia 11 de novembro, então tem que correr para se inscrever. As inscrições são feitas de forma presencial, o interessado tem que ir até o posto da Guarda Municipal no bairro Coqueiros. O horário é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde para fazer essa inscrição. E só aquela pessoa que é interessada em ser ambulante é quem pode fazer a inscrição. A inscrição não pode ser feita por terceiros. Então, inscrição aberta vai só até sexta-feira. Tem que levar um documento com foto e também um comprovante de residência, né, para conseguir manifestar esse interesse. E depois a Superintendência de Serviços Públicos faz então essa avaliação desses interessados em serem ambulantes nessa temporada 2022 e 2023. Segundo a Prefeitura, com esses novos ambulantes que as vagas abriram hoje e mais aqueles que fizeram um recadastro, nessa temporada vão ser 1.300 ambulantes trabalhando pela cidade aí, pelas praias. A temporada, segundo a Prefeitura também, já começa agora dia 15 de novembro, ou seja, terça-feira que vem, e a temporada vai até o dia 15 de abril de 2023. Então, inscrições abertas para quem quer ser ambulante e tem que correr para se inscrever aqui na capital. Volto contigo, Maria. Muito bom, Morgana. Recado dado, então. Tem que correr para poder trabalhar nessa temporada aqui na capital.
Agora a gente vai falar da nossa série Se Doar Faz Bem. Hoje nós vamos conhecer uma história de superação. Uma moradora de Florianópolis faz um serviço voluntário com a missão de ajudar pessoas que estão com depressão. Olha só. Quem vê esse sorriso não imagina o que a Cláudia, de 28 anos de idade, já passou. Então, começou desde a minha infância. Eu era uma criança muito tímida e veio até a minha fase adulta, né? Quando eu cheguei já na minha juventude, eu vivi ali um relacionamento que não deu certo. E ao final desse relacionamento, foi que eu conheci a depressão. E eu desenvolvi crise de ansiedade, eu tinha desejo de suicídio praticamente todos os dias e crises de pânico também. Então a minha pior fase foi a saída da minha adolescência até já ali a minha fase adulta. Dentro do meu quarto eu chorava muito, passava madrugadas em claro, não conseguia dormir. Quando eu dormia já era com o dia raiando praticamente. Há 5 anos, uma chave virou na vida dela. Cláudia passou a ajudar pessoas que estão enfrentando problemas semelhantes aos que ela já superou. Hoje, ela faz parte de uma rede de apoio que existe em todo o Brasil em atenção à saúde mental. E hoje você é voluntária nesse projeto. Hoje eu sou voluntária no projeto Help. Hoje eu ajudo outras pessoas que viveram o que eu vivi, né? O presente dessas pessoas foi o meu passado, então eu posso falar, eu posso ajudar, eu posso estender a mão e falar para eles que tem solução, porque para mim teve. Então para essa pessoa também pode ter. E como é poder se doar para outra pessoa? É muito gratificante. É muito gratificante, porque quando essas pessoas chegam até nós, elas chegam desacreditadas da vida delas. E a gente podendo ajudar é uma sensação que não tem como descrever. É muito bom saber que o que eu passei pode servir de apoio para essas pessoas, entende? Eu sei que uma das formas que você atua como voluntária é por meio dessas cartinhas. Eu queria que você lesse uma delas e fale um pouco para nós o que vocês fazem com elas. Existe alguém que te entende, que sabe o que você está passando porque também já passou. Conta com a gente, chama o Help. Essas cartinhas, elas são distribuídas em locais estratégicos, como praças, pontes, locais que as pessoas procuram para tirar a sua vida. Então a gente deixa essa cartinha com o intuito dessa pessoa encontrar, ler essa palavra de incentivo e entender que não é o fim, a solução não é a morte, existe uma saída para elas. Cláudia é a prova de que é possível se doar para o outro e voltar a sorrir novamente. Parabéns, Cláudia, pela iniciativa e por ajudar tantas pessoas, né, com esse seu trabalho voluntário. Agora me diz, você já ouviu falar em cidades inteligentes? Vários recursos de tecnologia são usados para melhorar a qualidade de vida da população. Mas não é só isso. Tem coisa bem mais simples que a gente também pode fazer. A gente vai descobrir agora o que é uma cidade inteligente. Olha só. São cidades, acima de tudo, sustentáveis, resilientes e eficientes. Um local bom para as pessoas viverem. Desse jeito pode parecer algo distante, coisa de filme futurista. Mas a Juliane, todo dia, usa um recurso de cidade inteligente para pegar o ônibus. No aplicativo Floripa no Ponto, ela tem vários recursos sobre o transporte coletivo. Se eu estou numa parada, eu coloco, já aparece quais ônibus vão passar, em quanto tempo vai passar. Consigo ver tudo ali, monitorar onde ele está. Daí é bem tranquilo, assim, nessa questão é bem bom o aplicativo. E como o assunto é inovação, sabia que já está sendo feito um mapeamento de dados sobre a educação em Florianópolis? A gente precisa entender esses números, né? Quantos alunos a gente tem, quantos alunos hoje a gente tem que não estão vindo na aula. Esses números a gente precisa ter transparência e essa empresa hoje ela faz toda essa análise com inteligência desses dados para trazer algumas soluções, né? Que tipo de decisões que eu vou tomar a partir desses dados. E um outro exemplo de tecnologia bem visual está aqui atrás de mim. Parece só mais um semáforo, mas na verdade ele é controlado por sensores que variam o tempo de abertura e fechamento do sinal de acordo com a quantidade de veículos que estão passando. A cidade inteligente é aquela que procura buscar
a melhor forma de que o seu habitante, cidadão, possa conviver com todas as condições que a tecnologia empresta, para poder ter uma vida melhor, um bem-estar social. Aí talvez você se pergunte: poxa, se eu nem sei mexer na internet, como é que eu posso contribuir com a minha cidade? O primeiro passo pode ser dado dentro de casa, reciclando o lixo. Não tem nada relacionado com tecnologia em eu fazer a separação do meu resíduo, procurar um local que eu destine vidros, né, alumínios, metais, tentar fazer uma compostagem. Então, nós temos muitos condomínios nas cidades com estrutura de coleta que poderiam ter compostagens, por exemplo. Então, eu deixo de gerar o resíduo. Então, a cidade inteligente, esse tipo de trabalho não tem nenhuma relação com necessariamente tecnologia. A própria população vai estar inserida e colaborando, né? Porque aí você tem que cuidar da limpeza da cidade também, cada um faz a sua parte, a prefeitura atenta aos problemas, enfim, a universidade formando pessoas que têm especializações, né, dentro desses aspectos todos que a tecnologia abre para que o cidadão tenha uma vida melhor. Há muitos espaços para a população ocupar, mas por vezes falta essa presença de quem conhece cada cantinho do local que escolheu para viver. Um dos locais que as pessoas podem sempre estar procurando, e ele é pouco ocupado, é o legislativo. As câmaras de vereadores têm sessões todas as semanas e estão discutindo os projetos. As pessoas precisam ser mais participativas nessas cidades, né? Existem várias formas de participar, então cobrar dos seus governantes essa possibilidade de poder contribuir, porque muitas cidades às vezes se fecham, né? Então eu gosto sempre de trazer isso, que as pessoas participem mais, que estejam mais envolvidas com a sua cidade. E aqui não estamos falando só de grandes centros, não. Em Santa Catarina, há vários exemplos no interior de cidades que adotam práticas inteligentes adequadas às necessidades locais. Na região de São Miguel existe um projeto chamado Plantando Água, que é orientação daí para uma outra característica de cidade, que é como cuidar das nascentes, do solo e preservar principalmente o conceito da água. Ou seja, então cidades que não têm esse problema da mobilidade, eles vão ter outros conceitos que estão relacionados, por exemplo, a cuidar do meio ambiente, cuidar da água. Então é fundamental pensarmos no coletivo e buscarmos soluções para aqueles desafios do dia a dia. Todo ensinamento, tudo aquilo que vem a mais soma, vai agregar. E o cidadão comum vai se sentir como todos nós, né? Vivemos na mesma cidade. Continua lá ainda. Muito bom, viu? Só todo mundo pode fazer a sua parte, né, para cooperar aí com as cidades inteligentes. E olha só que legal. Agora em novembro, entre os dias 23 e 25, acontece em Florianópolis o Summit Cidades. Esse evento ele é totalmente de graça e vai discutir justamente cidades inteligentes e inovação urbana. Então, quem quiser participar, pode acessar os detalhes sobre o Summit Cidades 2022 nesse QR Code que aparece aqui na sua tela. Fernando, Roberto. 12h12, a gente volta a focar aqui no meio-dia agora sobre as manifestações que ainda estão acontecendo aqui no nosso estado. Reforçando, BR-470 em Rio do Sul, interditada. Nos dois sentidos, 470 em Rio do Sul, interditada neste momento. A 101 até foi bloqueada logo cedo em Palhoça, mas o trânsito já está fluindo normalmente. Vamos ver agora a manifestação, Roberto, que acontece em Florianópolis, na região do Estreito. O JP está com a gente direto da frente do batalhão. Olha aí, ó, Roberto Azevedo continua com a gente para opinar a respeito dessas manifestações. A gente está falando do Exército na região continental. Como é que está a manifestação aí, hein, JP? Bom dia. Olá, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui em frente ao 63º Batalhão de Infantaria do Exército, aqui na General Eurico Gaspar Dutra, onde o Alexandre Cruz vai mostrar agora, onde os manifestantes estão reunidos por aqui em uma forma de manifestação pacífica. Então eles estão reunidos aqui desde quarta-feira, não arredaram o pé daqui. Estão aqui desde a última quarta-feira. Sempre tem alguém aqui na frente. Nesse momento, estão cantando o hino nacional. Nós sabemos que aqui, na General Eurico Gaspar Dutra, são 3 pistas. Uma pista bem em frente, nesse momento aqui, ela está interrompida, mas o fluxo normal do trânsito, o passa-carro normalmente aqui em direção ao centro de Florianópolis. E eu estive conversando aqui na manifestação com uma senhora,
Ô, Fernando, qual é o nome da senhora? Karen. A dona Karen está aqui desde quarta-feira, não arredou o pé. Desde quarta-feira. Eu e a minha mãe de 85 anos estamos aqui desde quarta-feira. 85 anos? 85 anos. A gente está lutando pela nossa liberdade, pela liberdade de expressão de vocês, pela polícia militar não ser desarmada. Não é partido, é pelo nosso Brasil. É isso que a gente está fazendo aqui, é o nosso Brasil. Tá certo, muito obrigado pela declaração aqui. Peço para o Alexandre Cruz mostrar aqui, ó, os manifestantes de forma pacífica na frente do Exército não arredaram o pé desde quarta-feira, brigando pelos seus direitos. Desde segunda-feira, da última segunda-feira, sempre tem alguém por aqui, Fernando, em frente ao 63º Batalhão de Infantaria, aqui em frente ao Exército. Carro de som, bandeiras e todo mundo praticamente vestido de verde e amarelo, Fernando. Muito bom, JP, obrigado pelo relato. Manifestação está acontecendo, democrática, sem bloqueio do trânsito, ali no Estreito, em frente ao Exército, o 63BI. Veja só, o povo está manifestando indignação com o resultado das urnas, mas não tem trânsito bloqueado, porque a pessoa defende a liberdade bloqueando rodovias e cerceando o direito de ir e vir. Não me parece aí um discurso alinhado. Mas, neste caso aqui, aí sim, manifestação tranquila, pacífica acontecendo. O que chama a atenção, mais uma vez, é fraude nas eleições. E as provas, né, que estão sendo aguardadas pela Justiça Eleitoral. Esse é o questionamento. Se você diz que há fraude nas eleições, tem que provar. Provar tecnicamente, não é simplesmente o falar. Eu posso achar que a Lua é mais próxima da Terra do que ela realmente é. Agora, cientificamente, há como medir. Então, tem prova. Fraude nas urnas. As urnas, elas são um equipamento eletrônico. Então, elas podem ser auditadas, ao contrário do que dizem. Elas podem ser verificadas. Podem ver onde entra o dado, onde sai o dado. Elas não têm ligação com a internet, por exemplo. Não há ligação nenhuma com a internet, com a rede mundial de computadores. Então, diz que tem um problema, mostra. E não com um estudo feito por uma pessoa inidônea lá da Argentina. Ah, não, mas ele provou. Não, ele não provou, ele disse que pode acontecer aquilo ali. Então, vamos provar cientificamente. Outra coisa, não é verdadeira a informação de que o Tribunal Superior Eleitoral não permite que sejam feitos qualquer questionamento sobre a urna eletrônica. Não é verdade. O próprio TSE abre, inclusive, para hackers, para pessoas do mundo inteiro tentar invadir o sistema. E até hoje não conseguiram. Passaram da primeira das 23 portas que existem. Então, se você tem uma dúvida, o que você faz? Você tem uma pendenga com um vizinho dentro da sua cidade, contra um banco, o que você faz? Você entra na justiça. Você vai primeiro no PROCON ou entra na justiça, já é de pequena ou grandes causas. E lá se decide quem tem razão, com bases técnicas. Ah, mas o judiciário está vendido. Quem é que disse que o judiciário está vendido? Então, esse tipo de coisa que tem que acabar, esse disse-me-disse. E aí, nas redes sociais, a gente vê coisas do arco da velha, que se a gente fosse divulgar, a última que eu recebi, não, tem que divulgar as manifestações. Estas manifestações, as legítimas manifestações. Manifestação em rodovia, não. E também, nesse ponto, é importante ressaltar que aqui estão os manifestantes sendo ouvidos por nós, estão aqui tomando espaço para apresentar ideias. Nesse momento, a gente também tem que levar em consideração, não é tomar partido, é petista, aquelas pessoas que não concordam com o bloqueio de rodovias, independente do partido. Tem muita gente que votou no Bolsonaro. Tem o quê? 1% das pessoas nas ruas hoje e os outros 99%? Uma coisa que me chama a atenção, primeiro a faixa etária de quem está na frente do 63B, já era uma coisa. Mas isso não é o importante. O que os manifestantes não podem deixar é transparecer uma outra questão que era a retórica dos conservadores de direita. Era, no dia de que a gente trabalha, a gente não faz protesto. Já caiu por terra. Já caiu por terra. Vamos lá. Deixa eu trazer para você aqui a Cris Pinheiro, que está em Itajaí, acompanhando a concentração dos manifestantes em frente à Marinha do Brasil. Como é que foi essa manifestação, hein, Cris? Oi, Fernando. Olha, a gente continua aqui na rodovia, né, no quilômetro 116 da BR-101. Você pode ver, tá tudo tranquilo, mas agora sim a gente vai falar
das manifestações pacíficas. O fim de semana foi, sim, marcado por muitas manifestações aqui em Itajaí. Os manifestantes se concentram em frente à Marinha do Brasil, que fica na Avenida Prefeito Paulo Bauer, bem no centro da cidade, atrás do mercado público, um ponto turístico bem movimentado aqui na nossa cidade. As manifestações acontecem durante o dia e a noite. E esse final de semana, ontem, mais precisamente, eles receberam inclusive o apoio do humorista Dedé Santana, ele que tem casa aqui na Praia de Cabeçudas, em Itajaí. Ele falou um pouco para os manifestantes. Nos atos, a gente percebe muitos jovens, crianças, idosos, a maioria vestidos de verde e amarelo, com a bandeira do Brasil. Por hora, eles falam palavras de ordem, cantam o hino nacional e até oram. Essas manifestações aconteceram no final de semana e a informação que a gente tem, a partir das 5 horas da tarde, logo após o expediente, de trabalho das pessoas, eles voltam a se concentrar em frente à Marinha e devem permanecer por lá por volta das 10h30, 11 horas da noite. Uma coisa que a gente percebeu também, Fernando, e eu até peço o comentário do Roberto Azevedo, é que muitas pessoas estão com faixas pedindo também aqui em Itajaí a intervenção federal, que a gente sabe, os especialistas já reforçaram que não cabe nesse momento, mas eu deixo aí para o Roberto com mais propriedade fazer esse comentário para a gente. Volto contigo no estúdio, Fernando. Cris, obrigado pelo relato acompanhando as manifestações que neste momento não bloqueiam o trânsito na região do Vale, seja Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema. A minoria ainda pedindo a intervenção federal, que neste momento está no centro da discussão, porque existe uma brecha, a Constituição permite. Não. Vocês vão lembrar aqui, gente, do que se trata uma intervenção federal, os ataques de 2013, 2014, ou seja, um risco à administração pública, aos poderes, incontrolável. Perdeu-se o controle da situação. Aí sim, vem o governo federal com o Exército. Eu acompanhei a chegada da Força Nacional de Segurança à época aqui. É isso que é uma intervenção nacional. E a intervenção é um documento jurídico. No caso, quando a União intervém num Estado, ela vem, assume um interventor, o governador fica de lado e ela assume a condição. Não é o caso que está acontecendo aí. A não ser que o pessoal queira provocar nessas manifestações uma ruptura tão grande que leve a isso. Mas aí você não pode ser agente da sua própria causa, né? Porque senão você abriria mão de alguns preceitos. Mas enfim, é dentro do jogo democrático. Mas é o que eu digo. Diz que tem fraude? Prove. Diz que está acontecendo alguma coisa errada? Prove. E use os canais competentes. Respeitem aqueles que não concordam com os bloqueios, porque ninguém é contrário à manifestação, inclusive o próprio presidente da República, que já pediu a liberação, e agora é administrar e manter viva aí a chama da direita com esse congresso gigante que foi eleito. Obrigado, Roberto. Grande abraço. Roberto Azevedo. No SCC10 tem mais Roberto Azevedo, todos os dias no Primeiro Impacto, 5 para as 7 da manhã, e também no SCC News. Hoje ele participou com a gente aqui nas férias de Cláudio Prisco Paraíso. Bom trabalho, Roberto. Obrigado. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado para você. Vamos seguir com outras informações, porque agora a gente fala de um incêndio de grandes proporções que aconteceu na Serra Catarinense e que destruiu lá parte do Snow Valley, um dos maiores empreendimentos turísticos da Serra Catarinense, Maristela. É isso mesmo, Fernando. Então vamos para lá, vamos conversar com a Cláudia Plete, porque ela está por dentro de todas essas informações, ela conseguiu conversar com o pessoal lá para trazer tudo isso para a gente. Temos imagens para a gente já começar mostrando para o pessoal de casa, porque as imagens são impressionantes. Isso daí é de como era o Snow Valley, esse empreendimento turístico ali na região de São Joaquim, os eventos, muitos eventos por lá, Fernando. E aí, o incêndio, né? Olha só o tamanho das labaredas, das chamas ali. Destruiu 12h23, já se sabe a causa deste incêndio. Alguém ficou ferido, hein, Cláudia?
Bom dia, Fernando, Maria, bom dia a todos. Olha, as causas ainda estão sendo investigadas. Hoje pela manhã os bombeiros estão fazendo a perícia lá no local. Bom, primeiro vamos mostrar aí para vocês algumas imagens de como que era o Snow Valley. O Snow Valley é um dos pontos turísticos mais importantes da Serra Catarinense. No Snow Valley a gente encontrava, né, turismo de aventura, gastronomia, hostel, também cabanas, né? Muitos turistas que passavam pela Serra Catarinense sempre ficavam no Snow Valley. Ele é o primeiro empreendimento turístico da Serra Catarinense, foi construído na década de 60 e por isso da importância aí desse local. A gente está vendo imagens de como que ele era e agora a gente vai ver imagens do incêndio, porque são impressionantes as imagens, como vocês mesmos falaram, do incêndio que acabou consumindo o local ontem à noite, por volta das 8h15 da noite. Esse incêndio acabou consumindo todo o local, que era de madeira, né? O local era de madeira e aí por isso que esse incêndio se alastrou bastante. Os bombeiros estiveram no local por volta das 8h15 da noite, conseguiram, né, extinguir as chamas depois de 2h30 de trabalho e de mais de 23 mil litros de água, então, para combater esse incêndio. Mas, infelizmente, foi tudo perdido. Ali nesse local ficava o restaurante, ficava a parte ali da tirolesa também, então foi consumido praticamente toda a estrutura ali do local do Snow Valley. Olha, agora a gente vai mostrar imagens para vocês que a gente captou hoje pela manhã no local. Como eu disse, os bombeiros estão fazendo a perícia hoje pela manhã e, infelizmente, a gente conversou com o proprietário e ele informou que, infelizmente, o cãozinho Sam, que tinha em torno aí de 10 anos, que era o mascote do local, morreu carbonizado. Foi a vítima, então, desse incêndio, o cãozinho Sam, que morreu carbonizado. O proprietário informou para a gente hoje pela manhã que ele chegou no local no momento do incêndio, tentou entrar, porque ele sabia onde que o Sam ficava, sempre dormindo à noite, né? Tentou entrar para salvá-lo, mas não conseguiu, porque realmente o incêndio já estava muito forte. As causas, como eu disse, ainda não foram, não se sabe, né? Não foram colocadas pelos bombeiros, mas se trata, né, como a possibilidade aí de um curto-circuito. Agora a gente conversou com o proprietário e ele vai falar então um pouquinho dos planejamentos para a reconstrução aí desse local. Vamos assistir. Por enquanto estamos fechados por tempo indeterminado, né? A partir dessa semana já começar o desenvolvimento de um novo projeto para o receptivo, né? Um desafio que consigamos abrir as portas novamente antes da temporada de inverno de 2023. Então, temos alguns meses pela frente e certamente será algo superior ao ambiente, ao empreendimento que nós já tínhamos, né? É uma notícia bastante triste, está todo mundo bastante sensibilizado por aqui, bastante consternado, mas vamos aguardar que realmente, né, como o proprietário disse, o local se reerga, porque a gente sabe da importância do turismo para a Serra Catarinense e também para São Joaquim. Então a gente aguarda aí que realmente seja restabelecido, que consigam se reerguer aí o Snow Valley em São Joaquim. Volto aos estúdios. Obrigada, Cláudia, pelas informações. Então a gente deixa aqui também todos os nossos sentimentos, né? O cãozinho que faleceu no incêndio e também a nossa solidariedade a todo mundo, né, que estava envolvido, os proprietários, os funcionários também do Snow Valley. A gente sabe da importância desse empreendimento ali para a região serrana aqui do nosso estado. E agora a gente vai para o norte, porque os produtores culturais agora têm uma plataforma gratuita para poderem divulgar os seus eventos. Hoje acontece a capacitação dessa plataforma, é para lá que a gente vai então, para perguntar para o Luiz como é que funciona esse aplicativo, essa plataforma, como os artistas podem participar disso. Luiz, conta pra gente. É isso mesmo, Maria. Essa plataforma é o Viva Joinville. Você que é artista, você que é produtor cultural, agora pode se cadastrar e divulgar o seu evento gratuitamente. Eu estou aqui com o Pavel Casarian, ele que é diretor da Escola do Teatro Bolshoi, que faz parte também dessas empresas, né, que deram início a esse projeto. Pavel, fala pra gente, qual que é o objetivo principal, como é que vai funcionar essa plataforma? É que em um lugar só
no site vivajoinville.com.br. Vão ser reunidas todas as informações sobre eventos culturais e eu acho que isso vai facilitar muito a vida dos joinvilenses e quem visita a cidade. E além disso, nos pontos de ônibus vai ter também plotagem especial que vai encaminhar para esse site vivajoinville.com.br. Uma plataforma gratuita e para você que é produtor cultural, hoje às 19 horas vai estar correndo uma capacitação, né? Sim, os organizadores do evento, dessa toda parceria, Sebrae, Festival de Dança de Joinville, Enjoy Ticket Center, eles vão promover esse e todo mundo vai poder se inscrever para esse site, dessa forma informando joinvilenses e visitantes da cidade. Vou agradecer ao Pavel, então reforçando o convite, Maria, hoje às 19 horas, aqui no Centro Eventos Carl Hansen, ocorre essa capacitação a partir das 7 horas da noite para você que é produtor cultural. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Uma baita oportunidade, né, Luiz? Obrigada pelas informações, agradece ao Pavel também pela entrevista ao vivo aqui no SCC Meio Dia. E olha, as provas do Enem começam a ser aplicadas já neste domingo. E os vestibulares também estão aí, né? Batendo na porta já. É um momento de muita agitação, expectativa para os estudantes. E uma pesquisa da Unicef apontou que eles estão ainda mais ansiosos. Vamos ver. A Raíssa tem 17 anos e sonha em ser médica. Eu sempre tive esse carinho, essa vontade, sabe, de estar lá, de cuidar de pessoas. Há um ano, ela veio de Belém, no Pará, para fazer cursinho na capital catarinense. Para chegar no centro da cidade, você tinha que passar, acho que no mínimo, mais 3 horas dentro do ônibus. E tinha a opção também de ir de barquinho. Em meio ao sonho, a saudade da família e a rotina de estudos, tem sido difícil controlar algo ainda maior que a distância entre os estados e a concorrência da prova: a ansiedade. Eu fico nervosa, a mão começa a suar e eu fico com o coração acelerado, sabe? Aquele sentimento assim de nervosismo, de adrenalina. E ela não está sozinha nessa. Uma pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância apontou que 35% dos estudantes estão mais ansiosos. 50% já sentiram a necessidade de pedir ajuda e 40% não recorreram a ninguém. Acho que a ansiedade é chegar na hora da prova e dar um branco, não conseguir fazer as questões, ficar nervosa, ansiosa e travar. Pensar que às vezes eu não tive tanto tempo para estudar. É o fato de eu não ter o controle do que pode cair. A ansiedade é um sentimento natural, aquele frio na barriga, agitação antes de algo importante como uma prova. Mas quando ela passa a trabalhar, por exemplo, atividades do dia a dia, o nosso bem-estar, ela se torna preocupante. A ansiedade ela pode fazer com que eu disperse, ou seja, que eu perca o meu foco. A ansiedade pode fazer com que eu perca o meu sono. Eu não tive uma noite boa de sono, então o meu rendimento no estudo vai reduzir, vai ficar mais complicado. Esse psicólogo explica que algumas práticas podem ajudar a amenizar o quadro. Para prevenir, o que é interessante? Diversificar as atividades. Por exemplo, se eu estou muito no intelectual, estou estudando muito, é bom diversificar, ou seja, fragmentar um pouco o tempo com coisas para o lado físico. Então, fazer uma caminhada, levantar. Mas, nos casos do transtorno, as atividades precisam ser alinhadas com o acompanhamento psicológico. Os cursinhos pré-vestibulares também têm adaptado a dinâmica das aulas e conteúdos para que o aluno não fique sobrecarregado. A gente trabalha muito com essa questão da psicóloga, né? Nós temos hoje, a nossa psicóloga atua diretamente aqui todas as tardes para dar esse suporte para os alunos, porque também devido à pandemia, então o aluno vem muito mais ansioso do que a gente nota essa mudança que aconteceu anteriormente para agora. Porque quando você está bem, você consegue raciocinar melhor, você consegue pensar melhor, entendeu? Do que 1000 coisas passando pela sua cabeça. Uma boa sorte aí para todo mundo que vai fazer o Enem já no fim de semana e também já está se preparando aí para os outros vestibulares. E olha, o período de cadastramento de vendedores ambulantes para trabalhar nas ruas no período de Natal já começou em Tubarão. A Emanuela Justino está ao vivo aqui e vai explicar como faz para se cadastrar. Manu, conta pra gente. Oi Maria, bom dia. Pois é, começou nessa segunda-feira e vai até o dia 25, período de cadastramento para aqueles vendedores ambulantes que pretendem trabalhar no período de Natal em Tubarão. Quem já trabalhou nos outros anos anteriores, também precisa fazer o recadastramento. Vou chamar a Arte aí com as informações, o que precisa então levar para poder fazer então esse cadastro e trabalhar nesse ano. CPF, foto 3x4,
comprovante de residência, a especificação do tipo de comércio, né, se é no ramo da alimentação, brinquedos, joia ou vestuário, por exemplo. Tem uma taxa de R$ 17,00. Quem é microempreendedor individual, MEI, tem que levar o cadastro imobiliário impresso e, em caso de dúvidas, então, basta ligar para o Facilita Tubarão, que é quem está fazendo esse cadastro, no 3631-9800. Quem está responsável por fazer essa organização e o cadastro é a Secretaria de Urbanismo, já pensando aí nas vendas de final do ano. Quem deseja trabalhar, então, já pode procurar. Começa hoje e vai até o dia 25. Voltamos com vocês no estúdio. Muito bom, Manu. Obrigada pelas informações. É isso, pessoal de Tubarão, então corre porque o cadastramento já começou hoje. E agora a gente vai ver um recado do Cleiton Ramos, do Primeiro Impacto. Vamos ver. Olá, Fernando Machado, Maria Esther. Nesta terça-feira, 5 para as 7 da manhã, no Primeiro Impacto, a gente vai continuar repercutindo esses assuntos que estão sendo tratados no SCC Meio-Dia, principalmente sobre os bloqueios, as manifestações em todo o estado de Santa Catarina. Além da previsão do tempo, a informação em tempo real e muita matéria de comunidade. Terça, 5 para as 7, bora impactar seu dia. Um abraço. Boa, Cleiton. Até amanhã, então, 5 para 7, ao vivo no Primeiro Impacto. Bora com a previsão do tempo? Vamos lá. A semana está começando com sol, acompanhada aí de nuvens em várias áreas aqui de Santa Catarina. No decorrer do dia, a nebulosidade vai predominar, trazendo uma chuva mais persistente, principalmente aqui na região da Grande Florianópolis. No Grande Oeste, o sol segue predominando entre poucas nuvens ao longo de todo o dia. No amanhecer, vocês viram que estava mais friozinho, né? As temperaturas estavam mais baixas, principalmente para essa época do ano, né? Novembro, aí já a gente espera uma manhã mais tranquila, mas ainda estamos aí em torno de 6 graus no oeste, meio oeste e Planalto Norte. Na Serra ainda amanheceu com 3 graus essa segunda-feira. Sul do estado 13, no Vale 8, norte do estado também 13. Mas agora, durante o dia, as temperaturas vão subindo um pouco, vão ficando mais amenas. Aqui para o litoral pode chegar a 22, 23 graus, região oeste também. E essa região mais central aqui do nosso mapa, Planalto Norte, região da Serra também, Planalto Sul, a máxima é de 16 ou 20 graus, não vai passar muito disso. Vamos ver como é que fica amanhã, então? Terça-feira, gente, Santa Catarina, de novo, vai ter predomínio das nuvens, principalmente no litoral sul. Temos chances de chuva a qualquer hora do dia. No Grande Oeste, o sol segue presente durante a terça-feira. As temperaturas seguem mais baixas ao amanhecer, ficando ali abaixo dos 4 graus nas áreas mais altas da Serra. Mas aí depois, de novo, esquenta um pouquinho. Então vamos ver Urupema amanhã na região da Serra. Mínima de 2, máxima de 21. Então vocês podem ver, ó, todas as regiões acima dos 20 graus amanhã à tarde. Caçador ainda amanhece com 7, máxima de 23, tempo seco. Xanxerê também, sem previsão de chuva para amanhã, mínima de 9, máxima de 25 graus. Laguna, região ali do litoral sul, mínima de 13, máxima de 24. Campo Alegre também pode ter essa chuvinha, região do Planalto Norte amanhã, máxima de 23, esquenta à tarde. Rio do Sul chega a 26, Biguaçu 23, também podendo ter essa chuvinha mais fraca aí ao longo do dia. E Garuva, no norte do estado, mínima de 14 e máxima de 25 graus nessa terça-feira. E para fechar a nossa previsão do tempo, a gente vai dar uma espiadinha em Imbituba. Olha só que dia bonito, gente, para começar essa semana. Ali na região sul do nosso estado, a gente vê que não tem chuva no momento e deve continuar assim, com as temperaturas mais amenas, subindo agora no período da tarde. Bora de esporte agora? Vamos lá. O Paulo já está chegando por aqui. Ô Paulo, eu sei que a semana está começando de novo, né? Com boa notícia para todos os brasileiros. Dessa vez os amantes do skate, né? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no SCC Meio-Dia. Está começando a SCC Esportes. Exatamente. Na sexta-feira a gente falou sobre o título mundial da Rebeca Andrade na ginástica artística, né? E hoje tem outra brasileira que está alegrando aí toda a nação. Raíssa Leal é o nome dela. A fadinha ganhou o Mundial de Street da SLS e é a número 1 na categoria em todo o mundo. A maranhense de 14 anos já havia vencido todas as etapas do campeonato e terminou a temporada no Rio de Janeiro de forma perfeita após vencer de virada na última manobra lançada.
Ao final da segunda volta, ela teve uma tensão respiratória e por isso ela precisou interromper então essa volta, ficando em terceira colocada. Mas na última manobra, ela se arriscou e foi pro tudo ou nada no maior corrimão da pista. Converteu os pontos e conseguiu voltar então para a primeira colocação. Parabéns para a Raíssa Leal, dando orgulho a todos nós aí brasileiros, né? E nesse fim de semana aconteceram a 36ª e a 38ª rodada da Série A e B, respectivamente. Vamos dar uma olhadinha aqui no resultado dos catarinenses que jogaram? Olha só, a gente tem o Avaí e o Santos que empataram em 1-1 e com isso o Avaí já está matematicamente rebaixado para a Série B. Na Série B, o Criciúma jogou a 38ª rodada aí, já garantindo a permanência na Série B e ganhou de 2-0 do Tombense. Já a Chapecoense perdeu para o Guarani de 1-0, mas continua também com a permanência na Série B. E aqui embaixo, dois resultados que não são de clubes catarinenses, mas que vale a pena a gente botar para falar pro telespectador, porque o Vasco enfrentou o Ituano lá em Itu, vaga direta, de confronto direto para quem fosse subir para a Série A, e com o empate, então, o Vasco conseguiu os pontos necessários e já está classificado para a elite do futebol brasileiro no próximo ano. Bahia, mesma coisa, ganhou de 2-1 do CRB, já está com os pontos, então, para a Série A do ano que vem. E ainda existem alguns jogos da 36ª rodada da Série A para acontecerem, mas vamos ver como é que está a classificação? Olha só, nesse momento, então, vou pedir para encher a tela para o pessoal aí de casa dar uma olhada. Palmeiras já foi campeão, Internacional vice, Fluminense, Corinthians e Flamengo, já está tudo definido ali em cima, né? Mas com o título da Libertadores e da Copa do Brasil do Flamengo, abrem então mais 2 espaços para a Libertadores do ano que vem. Então, ao invés de G4, vai para G8 com o 7º e 8º colocado, jogando então não a fase de grupos, né? Mas jogando então as qualificatórias para a Libertadores da próxima temporada. A gente ainda tem uma vaga ali embaixo, 2 vagas, do América Mineiro e do Atlético Mineiro, que devem disputar com São Paulo e Fortaleza para decidir quem que vai conseguir essa vaga da Libertadores. O Atlético Mineiro, que tem 3 confrontos pela frente, não jogou ainda a 36ª rodada e vai jogar contra o Botafogo, Cuiabá e Corinthians até o final do Brasileirão. Já o Fortaleza vai enfrentar o Red Bull Bragantino e o Santos, e o São Paulo vai enfrentar o Internacional e o Goiás. Lá embaixo, quase tudo definido já também. Avaí rebaixado, Juventude também, Atlético Goianiense e Ceará ainda tem chance, mas acho um pouco difícil o Cuiabá acabar saindo aí nessa reta final da Série A. Agora vamos dar uma olhada na classificação da Série B também, porque tem 3 catarinenses, viu? Olha só, o Criciúma, como eu falei, está em 8º colocado com 56 pontos e a Chapecoense em 14º com 45 pontos. Não correm mais risco de serem rebaixados e já garantiram a permanência na Série B. Já o Brusque em 18º com 34 pontos, já está matematicamente na Série C da próxima temporada. E com esses resultados a gente tem definido todos os clubes catarinenses para a próxima temporada. Olha só, a gente tem outro telão para mostrar. Na Série B do ano que vem, Avaí, Criciúma e Chapecoense devem disputar a 2ª divisão. Já na Série C, Brusque e Figueirense. E na Série D, com 64 clubes que vão jogar, a gente tem o Camboriú, o Concórdia e o Hercílio Luz. Esses são os clubes catarinenses que vão jogar a próxima temporada as ligas Série B, Série C e também Série D. Desde 2020, em 2020 a gente também não teve um clube catarinense na Série A e agora a gente volta a não ter nenhum representante catarinense na elite do Brasileirão. Agora a gente vai para a Criciúma porque a Emanuela Justino tem informação de 2 atletas que foram convocados para o Mundial. É isso, Emanuela? Manu, é para o Mundial do Catar? Oi, Paulo, bom dia. Olha, não é para o Mundial do Catar, mas é para a Seleção Brasileira de Handebol. Uma boa notícia aqui para os criciumenses, para o sul do estado. São os 2 jovens, o João Vitor Rosso e o
Juan Sebastião. Eles foram convocados. Na quarta-feira passada, eles já se apresentaram em Itajaí. As 2 últimas semanas foram de muita preparação e expectativa para o campeonato que começa amanhã na Argentina. E aí começa o campeonato sul-centro-americano na Argentina, então vai até o dia 14, ou seja, na segunda-feira que vem. E na verdade a gente está torcendo muito, né? Porque eles vão se juntar a outros 18 atletas que representam o Brasil nessa competição. E ao todo, no campeonato, serão 8 países. Destes 8 países, vão sair 3 que vão, então, competir o Campeonato Mundial de 2023 na Europa. E a gente deseja boa sorte a esses 2 atletas, né, que representam aqui o sul do estado e Santa Catarina também. A gente volta com vocês no estúdio. Muito obrigado, Manu. Boa sorte, então, para os nossos 2 representantes aí de Santa Catarina nesse Mundial lá na Argentina. A gente vai seguir acompanhando tudo de perto. E olha só, na manhã de hoje aconteceu o sorteio das 8avas de final da Champions League. A gente tem um telão também mostrando como vão ser os confrontos que devem acontecer em fevereiro. Red Bull Leipzig e Manchester City devem se encontrar, então, nesse confronto. Clube Bruges e Benfica, Liverpool e Real Madrid, que foi a última agora final da Champions League, Milan e Tottenham, Frankfurt e Napoli, Borussia Dortmund e Chelsea, Inter de Milão e Porto, e agora outra final também que aconteceu há pouco tempo atrás, PSG e Bayern de Munique. Então 2 confrontos históricos que devem acontecer já nas 8avas de final, 2 confrontos dignos de realmente final de Champions League, né? Por enquanto foi isso, viu, Maria Esther? Eu vou saindo por aqui, mas talvez eu volte, porque daqui a pouco, 1h da tarde, o Tite, a seleção brasileira, vai dar a lista dos convocados, os 26 nomes que devem ir para a Copa do Mundo no Catar. Então, se der tempo, eu volto para dar esses nomes, viu? Fechou, a gente vai ficar na torcida, Paulo. Estamos curiosos para saber quem vai representar o Brasil lá, né? Combinado, então. Combinado, e a gente obrigado. vai para o intervalo agora, o SCC Meio Dia já volta. Não sai daí, não. Meio-dia e 49, de volta ao vivo para todo o estado. Foi sepultado neste domingo o corpo do empresário morto a facadas em Dona Ema. Um vereador da cidade é o principal suspeito de ter cometido o crime. E a causa, a motivação, segundo a polícia, pode ter sim envolvimento político. Por isso, eu vou para a região de Blumenau agora conversar com o PC, que está ao vivo acompanhando essa morte em Dona Ema. Diga lá, PC, o que a polícia já tem de informações nesse processo de investigação, hein, PC? Muito bem, a informação da Polícia Civil é que o inquérito já foi instaurado para apurar, para realizar a investigação. Luciano Mafassoli tinha 47 anos, era casado e dono de uma madeireira. Ele foi morto esfaqueado após uma briga por desentendimento político. O crime aconteceu no sábado à tarde, em Dona Ema, no Alto Vale, em um bar. Nós temos, inclusive, vamos chamar a primeira imagem que circula nas redes sociais. Logo após que foi esfaqueado, o empresário foi socorrido, amigos tentaram socorrer, né? Ele foi esfaqueado e amigos tentaram reanimar o empresário que morreu no local. O principal suspeito, a imagem de número 2 que a gente tem aí separada, o principal suspeito é o político vereador do MDB e presidente da Câmara Municipal do município de Dona Ema, o vereador Valdir Siqueira. Ele está foragido, ainda não se apresentou à polícia. O empresário, que era bolsonarista, vítima desse caso, e o político foram amigos por muito tempo, mas a amizade não resistiu diante das diferenças políticas, sucumbiu por conta da rivalidade política que se criou. Um era bolsonarista e o outro não. E a gota d'água foi uma aposta feita entre os dois. O empresário que morreu neste sábado, esfaqueado, apostou R$5.000 que o presidente Bolsonaro iria ser reeleito. Ele perdeu a aposta e perdeu a vida também, porque houve uma discussão neste bar lá sábado à tarde em Dona Ema. O vereador chegou, eles estavam tomando cerveja, tinha um churrasco, era uma confraternização. E o vereador chegou, foi cumprimentar um empresário que estava acompanhado de outros 2 amigos.
houve bate-boca, desentendimento, que terminou em agressões físicas e teve esse desfecho trágico aí. O empresário foi morto, esfaqueado, os outros 2 amigos também ficaram feridos. E o vereador agora corre o risco, inclusive, de ser cassado. Em nota oficial, a Câmara de Vereadores de Dona Ema informou que agora à tarde, às 17 horas, irá se reunir, os vereadores vão se reunir com a Procuradoria-Geral da Câmara para decidir o futuro político do vereador. E a Polícia Civil já abriu as investigações. As primeiras testemunhas serão ouvidas agora à tarde. Voltamos com você, Fernando. PC, eu estou completamente sem palavras diante desta tua apuração, diante do relato que você traz para a gente, depois de ouvir polícia, testemunhas, neste caso de Dona Ema. O empresário foi morto. E eu não vou nem entrar aqui no quesito bolsonarista, Lula. A motivação investigada neste momento é briga por causa de política. E é isso que acontece quando torcidas, militância, são inflamadas com discursos de ódio, ameaças. Ah, mas não tem um responsável, aquele que está lá no cenário nacional, por exemplo, concorrendo. O candidato não tem nada a ver com isso. Pois é, na ponta, a militância entra num nível de acerramento tão grande que influencia pessoas que talvez não tenham a capacidade de discutir, não tenham um conhecimento real do que está acontecendo, nem noção para diferenciar o que é discussão, o que é opinião, o que é verdade e o que é mentira. E acontece o que aconteceu aqui em Santa Catarina. Lamentavelmente, independente do lado, a gente está falando de uma morte motivada por uma discussão pelo resultado da eleição. Veja só, a eleição tem o objetivo completamente oposto de unir as pessoas, de ouvir as diferenças, de fazer ser ouvido aquele que pensa dessa forma e daquele que pensa de outra forma. Isso é democracia, né? A eleição tem este objetivo, que os diferentes contribuam para o andamento da nação, para a escolha daqueles que estarão nos liderando. E está faltando respeito. Gente, inacreditável o empresário morto por conta de uma aposta de quem ganharia a eleição. Morto a facadas. É deprimente. Que sirva de exemplo para você que ainda está discutindo, peleando, criticando, julgando. Para quê? Ai, meu Deus. 6 minutos para 1 da tarde. Um veículo ficou completamente destruído após colidir em um caminhão na BR-480. Foi ali próximo da rótula da Bandeira, na região oeste, na manhã desta segunda-feira, em Chapecó. A motorista do automóvel foi encaminhada para o Hospital Regional do Oeste. O Felipe Bastos e o nosso cinegrafista, eles acompanharam esta ocorrência e vão trazer para a gente agora as informações deste grave acidente em Chapecó, agora pela manhã. Como estão as vítimas em Bastos? Olha, Fernando, pelo menos uma vítima que foi encarcerada, ela estava encarcerada e foi encaminhada para o Hospital Regional do Oeste, aqui de Chapecó. Esse acidente foi por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira, no trevo Plínio Arlindo Diniz, bem próximo à rótula da Bandeira, aqui em Chapecó. O trânsito, inclusive, ficou bem lento ali nas primeiras horas da manhã por causa desse acidente. Nesse automóvel, então, estava apenas a condutora do veículo, uma mulher que ficou presa às ferragens. Ela precisou, então, ser desencarcerada e foi encaminhada para o Hospital Regional do Oeste. O estado de saúde da vítima, Fernando, não foi divulgado pelo hospital, mas as imagens impressionam e mostram o automóvel completamente destruído. A Polícia Rodoviária Federal, o SAMU e também os bombeiros estiveram no local atendendo essa ocorrência e as causas agora serão investigadas para ver o que pode ter acontecido. Essa motorista, ela bateu num muro que tem ali bem próximo e na sequência atingiu o caminhão. Fernando, voltamos ao estúdio. Bastos, muito obrigado pela informação. 4 minutos faltando para 1 da tarde, acidente grave lá na região oeste. Agora, deixa eu falar com você que está na Grande Florianópolis. Moradores, comerciantes, motoristas vão até o prefeito de Palhoça
cobrando agilidade nas obras e também relatando transtornos causados pelas obras do contorno viário na cidade. Contorno viário, para quem está chegando agora, vai desviar o trânsito da BR-101 de Palhoça a Biguaçu, para desafogar o trânsito. Só que é um começa e para, lentidão, atrasos. A obra já tem mais de 10 anos de atraso, deveria ter sido entregue em 2012. Vamos para lá? O JP está chegando comigo ao vivo para falar qual é o objetivo desta reunião, essa cobrança por parte da comunidade ao prefeito de Palhoça. Diga aí, meu caro JP. Pois é, Fernando, parece que essa novela não tem fim. Hoje à tarde, o Ministério Público Federal vai se reunir para tratar do assunto contorno viário da Grande Florianópolis. Qual é a pauta? A pauta são os atrasos de mais de 10 anos. Eles estiveram sobrevoando a região e percorreram aí os 51 quilômetros desse contorno viário aqui da Grande Florianópolis. E também para tratar sobre os problemas relatados pela Prefeitura de Palhoça. De acordo com o prefeito, ali naquela região está tendo muito problema de asfalto nas ruas e avenidas do entorno do contorno viário no município de Palhoça. Inclusive, a Prefeitura de Palhoça ajuizou para cobrar judicialmente a empresa Artérias Litoral Sul. Por quê? Porque está tendo muito problema e a responsabilidade, de acordo com o prefeito, é sim da empresa. Ele alega que os caminhões são muito pesados para passar por ali e está tendo muito problema de asfalto, principalmente quebrado. Inclusive, o prefeito de Palhoça falou com a nossa equipe nessa manhã e relatou também alguns problemas. Vamos ouvi-lo. Nós temos problemas em todos os entroncamentos do contorno viário com as vias locais. Então isso acontece, vindo do sul, isso acontece na rua Natalino Campos Scheiman, no caminho dos Arames, acontece na reta da Guarda, Jorge Marcelino Coelho, na Avenida São Cristóvão, que é um problema onde está hoje mais acentuado, mais agravado, que é o entroncamento da Avenida São Cristóvão, também na 282, entroncamento com a 282, onde ela passa, tem no Alto Aririú, temos no Morro do Gato, então são todos os pontos que há essa interferência, onde há o cruzamento do contorno viário com as vias locais e que estão sendo utilizados como as vias locais para acesso por conta das obras, está bastante deteriorado, criando esse grande problema, que é o problema da falta, por exemplo, de um passeio para as pessoas transitarem, a falta de uma manutenção numa via, isso gera dificuldade de locomoção de pedestres, de veículos, gera problema econômico, porque o comércio local com acesso ruim perde o movimento, sem falar de poeira, lama, então é só prejuízo, só problema nesses pontos, de uma situação que deveria estar contornada e resolvida, porque é parte da responsabilidade da concessionária na concessão. E aí, com a palavra, o prefeito Eduardo Frecha de Palhoça. E, Fernando, se o juiz bater o martelo, a empresa responsável pelas obras vai ter que pagar R$1 milhão por dia. Então, vai ter que fazer a manutenção aí desses estragos relatados aí pela Prefeitura de Palhoça. Lembrando, são 51 quilômetros e essa obra era para ter sido entregue lá em 2012. O próximo prazo é para 2023. Nós seguimos aqui acompanhando o fim dessa novela. Quando essa novela terminar, vai ser bom para todo mundo que passa aqui pela Grande Florianópolis. Fernando. As lideranças catarinenses têm que chegar junto em Brasília. São dois gargalos, viu, JP? A 470, que não termina nunca, e o contorno viário na Grande Florianópolis, um dos trechos mais perigosos da BR-101 no Brasil, quando a gente fala de acidentes graves. Aí está, e a população de Palhoça sofre, viu, gente? É barulho a noite inteira, é tubulação entupida, quando chove alaga tudo, é poeira quando tem sol, é lama quando tem chuva, é um desgaste para a saúde das pessoas inacreditável. O povo daqui, parabéns prefeito Eduardo Frecha de Palhoça, que está indo lá na justiça cobrar. A concessionária está cobrando o pedágio, nunca deixou de cobrar o pedágio na BR-101. Até pouco tempo atrás nem cartão aceitava. E uma obra que tem 10 anos de atraso. Não é 10 anos em execução. Eu estou falando de 10 anos de atraso só no Brasil. Agora, o Estado, os representantes catarinenses, tem que bater em Brasília. O governo federal tem que cobrar. Mas a obra já está em andamento. Cobra agilidade. 1 de olho nessa história, o SBT acompanhando os transtornos do contorno viário em Palhoça.
Olha, minha gente, está repercutindo a condenação de um homem que matou a esposa grávida em Lages, na Serra Catarinense. A Gi Pacheco está chegando comigo, direto da redação do portal SCC10, com essa notícia. Quando que aconteceu o crime e qual foi a condenação, hein, Gi? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando. Olha só, esse crime ele aconteceu em março de 2020 e o homem foi condenado a 27 anos e 2 meses de prisão. Eles entraram em uma discussão, né, por causa da limpeza da casa, e aí ele acabou dando um tiro no rosto dela porque ela teria se negado a fazer alguns serviços da casa. Ele negou para a justiça que ele tenha cometido esse crime e a mulher, ela estava grávida de 11 semanas e 5 dias, mais ou menos, e a criança que vivenciou o momento tinha apenas 1 ano, Fernando. E aí agora ele negou para a justiça que ele tenha cometido esse crime e ele pode recorrer em liberdade, viu? Que situação, hein, Gi? Pois é. Matou a mulher grávida com um tiro e vai poder responder em liberdade. Olha, deixa eu falar agora, mudando um pouquinho de assunto, das visitas que o nosso estado teve nos últimos dias. Que visitas são essas, hein, Gi Pacheco? Pois é, Fernando, nós tivemos umas visitas inusitadas, mais ou menos inusitadas e lindas aqui em Florianópolis nesse final de semana. A primeira foi mais ou menos às 9 horas da manhã, no domingo, quando o pescador David da Silva encontrou diversos golfinhos lá na Cachoeira do Bom Jesus. Olha só essas imagens que impressionantes. Já pensou, Fernando? Você tá ali tranquilinho e aí você vê esse tanto de golfinho. O pescador, o David, falou para a nossa equipe que facilmente tinham 100 golfinhos por lá e que ele nunca tinha visto algo assim em toda a vida dele. E aí, mais tarde, no domingo, a 1h da tarde, o instrutor de mergulho, Álvaro de Almeida, encontrou 4 baleias orcas na praia da Ponta das Canas. Olha só nessas imagens. E aí, para saber mais e para ver mais imagens, é só acessar scc10.com.br, viu, Fernando? Boa, Gi Pacheco! Obrigado pela sua participação. Notícias 24 horas por dia. O portal da notícia em Santa Catarina é sc10.com.br. Maristé. Mês de novembro é o mês de conscientização da saúde do homem, o chamado Novembro Azul. No sul do estado, as secretarias de saúde se organizaram para facilitar esse atendimento. A Emanuela Justino está ao vivo com a gente e vai trazer mais detalhes de como é que está começando essa campanha do Novembro Azul aí no sul do estado. Manu? Oi, Maria. Então, várias cidades aqui da região sul já estão se programando para fazer uma programação diferente para os homens irem até as unidades básicas de saúde. A gente sabe que a maioria dos homens tem aquela fama, né, de só procurar um médico quando realmente já está bem crítica a situação, mas nessas cidades que a gente vai estar daqui a pouquinho, a informação é que as unidades básicas de saúde vão atender até um pouquinho mais tarde, porque daí não tem aquela desculpa que estava no trabalho e não teve tempo. Vou chamar aí o telão com as informações. Aqui em Criciúma, no próximo dia 12, no sábado, vai ter uma ação na Praça Nereu Ramos. E no dia 23, na quarta-feira, terá o Dia D Azul, das 5 da tarde até as 8 horas da noite, em todas as unidades básicas de saúde. Lembrando, Novembro Azul é de prevenção ao câncer de próstata, mas além do exame, além das orientações em relação à doença, também vai ter mutirão de exames, atendimento odontológico, uma geral mesmo para a saúde dos homens, tá? Exclusivamente. Em Siderópolis, vai ter as unidades, então, com o horário estendido, consultas médicas e odontológicas exclusivas para os homens e também atendimentos com urologistas. Em Cocal do Sul, as unidades de saúde também atendem até as 8 horas da noite com agendamento. Em Uruçanga, vai até as 8 horas da noite também para consultas médicas de enfermagem e testes rápidos. E Morro da Fumaça vai ter palestras, né? O pessoal, a equipe de saúde vai fazer palestras nas empresas e também as unidades vão ter consultas odontológicas especial para os homens e outros atendimentos médicos também. Então vale a pena o pessoal ficar ligado e aproveitar esse tempinho a mais que vai ter, não tenha desculpa por causa do trabalho, para cuidar da saúde não somente no mês de novembro, mas todos os meses, né? Mas aproveitando essa campanha do Novembro Azul, é bom aproveitar esse horário estendido, essa ação que as secretarias de saúde estão fazendo.
A gente volta com vocês no estúdio. Tá certo, Manu. Obrigada. É isso, né? Os homens têm que se cuidar o ano inteiro, mas agora em novembro vem aquele chacoalhão para lembrar, ó, você já fez seus exames esse ano, o check-up, consultas odontológicas também? Tá aí, ó, para os homens lembrarem de se cuidar nesse período, né? Gente, olha isso, a região oeste do estado tem um novo milionário. Um morador de Xaxim faturou R$1 milhão na Loto Fácil nesse final de semana. O repórter Felipe Bastos, ele tá em Chapecó para contar. Será que ele já foi buscar o prêmio dele, hein, Felipe? A gente tá curioso para saber. Olha, Marister, por enquanto ele ainda não foi resgatar esse prêmio de mais de R$1 milhão. Com certeza chamou a atenção de muitos moradores aqui do oeste do estado e com certeza também lá do município de Xaxim, cidade que tem pouco mais de 30 mil habitantes. Esse morador, então, ele fez uma aposta, foi contemplado aí nesse resultado do último sábado, apostou as 15 dezenas e foi sorteado. Vai levar para casa aí pouco mais de R$1 milhão. Agora, o fim de ano dele com certeza vai ser pouco mais alegre, a gente pode dizer assim, né? Lembrando que aqui na região oeste do estado, outros apostadores também faturaram alguns prêmios, só que bem menor, viu? Chapecó, Descanso, Sombrio e Joaçaba também tiveram vencedores na Loto Fácil nesse fim de semana. Marister, voltamos contigo no estúdio. Sabe, Felipe, eu tô pensando em dar um pulinho aí na região oeste para fazer uma fezinha. Quem sabe não dá sorte aí, né? Na região de Chapecó, não é mesmo? Obrigada pelas suas informações. O alargamento da faixa de areia da praia central de Balneário Camboriú completou 1 ano em agosto. E algumas situações têm acontecido por lá, né, Fernando? A gente já viu o degrau, você caminha pela areia, daqui a pouco um degrau de mais de 1 metro de altura. Agora, uma lagoa se formou nessa nova área da faixa de areia. Dá para acreditar? Como é que essa água parada se acumulou ali? Vamos para lá, Marister? Vamos para lá? Cris Pinheiro está chegando por aqui para explicar para a gente o porquê dessas lagoas ali do alargamento na faixa de areia, hein, Cris? Oi, Maria. Então, os degraus a gente já divulgou aqui, né? O Fernando falou que era 1 metro, olha, quase 2 metros, viu, Fernando? E as lagoas apareceram novamente no Moie Sul, bem pertinho dos degraus. E de acordo com o engenheiro e diretor de planejamento de Balneário Camboriú, Tony Freiner, o fenômeno acontece em dias de ressaca e em períodos de muito frio e faz parte do processo de estabilização da praia. O engenheiro reforçou ainda que neste tipo de obra é normal que ocorram fenômenos desta natureza, assim como os degraus, como a gente já falou, né? Dos 5.800 metros da praia central, as pequenas lagoas se formaram em um período pequeno, né, ali no Moie Sul, e o mar acaba cobrindo. E em relação ainda os degraus, a prefeitura informa que em breve começam as obras com a colocação dos geotubos para contenção ali desta parte dos degraus. Sigo com vocês. É que agora tem piscinas naturais ali em Balneário Camboriú. Você viu, Fernando? As piscinas naturais ali. Piscinas naturais. Aí você faz lá agora esportes, né, em Balneário Camboriú. Você faz surf, natação, corrida. Você faz também alpinismo agora. Você vai escalando ali a areia da praia. Obrigado, Cris Pinheiro, que tudo seja resolvido. A Cris vai mostrando qual é a prefeitura e vão chegando as respostas, até porque ficou muito bom de fato, não é mesmo? A nova orla, faixa de areia esticada. Não, mudou. Benefício totalmente. muito grande, aí tem que ir ajustando esses pontinhos que vão aparecendo aí, o que segundo a própria prefeitura é algo natural de uma obra tão complexa. Agora, 1h10, daqui a pouco tem a tarde. Nossa, Marister. É isso mesmo, hoje vamos falar de bronzeamento, Fernando. Você gosta de se bronzear no verão? Eu tô atento, mas não consigo. A gente vai falar, vai dar dicas para vocês aí de casa. Vamos pro intervalo? A gente já volta com o SCC Meio-Dia. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia e neste momento o Tite está começando a escalação para a Copa do Catar. Daqui a pouquinho, então, ele deve chegar aqui, o Paulo está coletando todas as informações e ele vai trazer para a gente no A Tarde é Nossa ao vivo. O Paulo já está com a lista quase pronta. Tá, né? Ele já sabia, ele me disse que já sabia mais ou menos. O Paulo tem todos os nomes já. E aí, assim que a lista dele confirmar, ele entra no A Tarde é Nossa com essas informações. Conta um aí que você acha que vai estar. Eu acho que o Neymar vai estar.
Eu acho que Eu não tenho muita certeza. o Pedro do Flamengo acho que vai estar. O Gabriel Jesus. Também. Obrigado pela sua companhia. A Maria Esther sabe mais de futebol, nós tudo aqui, né, Maria Esther? Vamos lá então, vamos pra Cuide-se. Até amanhã.